Olá a todos! A reflexão que eu faço agora é sobre essa experiência do coronavírus e sobre todos os aprendizados que ela está gerando para a gente individualmente e coletivamente. É como se a humanidade inteira estivesse numa grande sala de aula aprendendo sobre questões coletivas e sobre questões individuais. É como se todo mundo estivesse cursando uma matéria de universidade juntos. Eu sei, é claro, que muitos estudantes, muitos professores e muitos pais estão preocupados se os estudantes ficarão prejudicados com essa parada de um mês ou um pouco mais de um mês. No entanto, a gente precisa entender que a educação acontece em todos os espaços. Ela acontece sim na educação formal, durante aquelas 4 ou 5 horas que os adolescentes, as crianças e os adultos passam na escola e na universidade, mas ela acontece também em todos os outros espaços da vida. E essa educação informal, eu diria que é até mais importante para a formação das pessoas do que a própria educação formal. É claro, é apenas uma relativização que eu estou fazendo. Mesmo com a pedagogia em crise, essa educação formal ainda é muito importante, porque na escola tem amigos, tem o aprendizado da convivência com a diversidade, com pessoas de todo tipo, aprender a lidar com a frustração, aprender a subverter um modelo de educação que de certa forma oprime os estudantes e por isso eles precisam achar vários caminhos para sobreviver ali dentro, sobreviver, eu digo, sua subjetividade, sua criatividade, suas vocações e seus talentos. Então a educação formal tem uma função muito importante na sociedade. No entanto, a gente tem que entender que a educação formal são 4 ou 5 horas e a educação informal são 20 horas. O Cortella diz sobre essa questão das famílias terceirizarem a educação para a escola, ele diz: calma, pais e mães, calma. A educação formal tem uma função específica e ela é só 4 horas. Família e sociedade têm a responsabilidade de fazer a educação das outras 20 horas. Na medida que a gente vai aprofundando, estudando e pesquisando a educação, a gente vai compreendendo cada vez mais a importância dessa educação informal. Existem muitos pensadores, educadores, filósofos, pedagogos que nos inspiram a compreender essa importância. Um desses pensadores e educadores muito importante é o Carlos Rodrigues Brandão, que trabalha todo esse aprendizado nos espaços informais, como na associação de bairro, na festa da comunidade, ou por exemplo na casa da avó, aprendendo com os primos e com os tios, e toda essa educação que acontece fora da escola. Ele tem, por exemplo, um texto muito interessante que fala sobre comunidades aprendentes, que são essas comunidades que a gente vai formando, ou entre amigos, ou entre profissionais, ou entre cidadãos, e que a gente transforma esses espaços em espaços de amplo aprendizado. Então eu diria que no momento o coronavírus está transformando a humanidade numa grande comunidade aprendente. Ainda sobre a importância da educação que temos na família e na sociedade, é possível ver que, por exemplo, uma criança que viaja muito, numa aula de geografia, ela dá um show depois. Em residências que tem muitos livros e os pais gostam de ler, as crianças vão descobrindo ali o gosto pela leitura e através dos livros aprendem sobre a história do mundo, histórias sobre a diversidade cultural e sobre a ciência e muitos outros aspectos. Aprender também a conviver com os outros. Por exemplo, quando chega um mendigo e o pai diz para esse mendigo: não vou te dar dinheiro não, porque você devia estar trabalhando e você é preguiçoso. É um tipo de ensinamento muito diferente de olhar aquele mendigo com compaixão e dizer para os filhos: veja, filho, como ele está numa situação de vulnerabilidade, porque a nossa sociedade tem muitas injustiças. Ou seja, a educação que a gente tem nas nossas famílias, ela é fundamental e ela é muito profunda e muito intensa para a formação dos nossos jovens,
E as sociedades também ensinam muito sobre justiça ou injustiça, sobre convivência com a diversidade e muitas outras questões. Agora, nessa nova fase que nós estamos, numa sociedade em rede, uma sociedade em que o diálogo é turbinado, a gente está aprendendo cada vez mais coletivamente. A cada crise, a cada tema que se torna pauta nacional, por meio inclusive das mídias sociais, a gente cresce muito. Quando dá uma crise no Supremo, por exemplo, a gente começa a aprender quantos são os juízes, quem é mais conservador, quem é mais progressista, quem foi nomeado por qual presidente. E depois vem a crise da Lava Jato, a gente começa a aprender qual é, por exemplo, a função de um juiz federal e a função de um promotor. Um desses temas que é polêmico, que virou pauta nacional, é aquele evento do Passarela da Adoção, em que crianças desfilaram para aumentar suas chances de serem adotados. O Brasil inteiro criticou muito porque aquilo ali seria uma violência contra as crianças, principalmente uma violência psicológica pela superexposição. E de outro lado, quem trabalha com adoção sabe que a sociedade é muito omissa, que as próprias famílias são muito omissas, por isso tem muitas crianças mais velhas nos lares que nunca vão ser adotadas e, portanto, aquela exposição de 40 minutos na passarela, se ela se transformar numa adoção, ela, de certa forma, ela já vale a pena, porque é muito pequena a chance das crianças serem adotadas. Mas o que eu quero trazer com esse exemplo é que a cada crise, a cada pauta que se torna um assunto nacional ou mundial, a gente aprende muito coletivamente. E é exatamente isso que é a pedagogia do coronavírus. E nessa grande sala de aula mundial que o coronavírus está transformando o planeta Terra, a gente já aprendeu que o chinês é capaz de construir um hospital em 10 dias, que os italianos subestimaram a gravidade da crise e demoraram a fazer a quarentena e por isso estão sofrendo tanto. A gente é capaz de aprender com o presidente de El Salvador que mesmo um país um pouco mais pobre consegue proteger economicamente a sua população, cancelando ou postergando por 3 meses aluguel, conta de luz, conta de água. A gente aprende ao mesmo tempo que a economia é tão voraz que ela prefere que as pessoas morram, mas que faça novamente a indústria começar a funcionar e o comércio voltar a funcionar. Os aprendizados são múltiplos. Fazia muito tempo que a gente não tinha condições de ficar com os nossos familiares e fazer uma convivência mais de perto, mais amorosa e cozinhar junto e brincar junto e ao mesmo tempo lidar com as nossas diferenças. O aprendizado familiar tem sido muito intenso. Ao mesmo tempo a gente tem aprendido muito com as redes sociais, fazendo cursos, assistindo lives e aprendendo sobre características específicas dos vírus e do sistema de saúde de cada país. Em todas as direções que a gente olha, o coronavírus tem nos ensinado muito. Então o coronavírus, que ao mesmo tempo é muito grave, que está fazendo muita gente sofrer, que a gente deve ter todo o cuidado do mundo, principalmente permanecendo em casa, esse coronavírus está sendo um grande episódio de aprendizado mundial. E nós estamos aprendendo muito com a ciência, com os governos e através dos diálogos intensos nas redes sociais. É por isso que nessa reflexão eu trago essa compreensão de que existe uma pedagogia do coronavírus que auxilia a humanidade em direção a construir uma cidadania planetária, a construir um novo tipo de economia e a construir novas relações familiares e que, portanto, certamente vai transformar muito a humanidade. Espera aí, só um minutinho, ainda não desliga esse vídeo não. Dá um joinha aqui embaixo, compartilha para que esses conhecimentos possam chegar a mais pessoas e essas reflexões possam atingir um grupo maior e que a gente possa dialogar sobre a sala de aula de hoje em dia, as transformações necessárias e a pedagogia que queremos para um futuro próximo.